Vocês conhecem os 5 mitos ao redor do cinema brasileiro? Bom, não precisa ir muito longe das grandes cidades brasileiras para você ouvir o primeiro mito sobre o cinema brasileiro. Ah, filme brasileiro é tudo ruim ou baixaria. Quem nunca ouviu isso? Isso é obviamente um mito, mas da onde vem essa ideia? Essa ideia remonta de 50 anos atrás, mais ou menos, quando aconteceu no Brasil uma forte produção das chamadas pornochanchadas. Pornochanchadas eram as comédias superficiais, leves, feitas para um público masculino e que tinham um alto tom erótico e que ocupavam salas de rua de São Paulo principalmente e também do Rio de Janeiro. Elas fizeram tanto sucesso, mas elas deixaram uma marca, um estigma no cinema brasileiro, inclusive até manchando um pouco do prestígio do chamado cinema marginal, que é tema de outro episódio em breve. Mas é um grande mito que é ruim ou baixaria, muito pelo contrário. Já a Vera Cruz, nos anos 50, produziam obras muito bem acabadas em termos de som, em termos de edição, de fotografia, com destaque, por exemplo, para o Cangaceiro, do Lima Barreto, que foi um espetáculo e um grande sucesso de bilheteria. Além disso, como dizer que o filme brasileiro é tudo ruim ou baixaria, sendo que você tem obras que emocionaram e foram aplaudidas de pé no mundo inteiro, como Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Aquários, Bacurau e tantas outras obras, e que em comum ali você não tem um apelo sexual grande, você não tem, e são impecavelmente bem produzidas em termos de fotografia, edição e direção, roteiro, atuação, etc. Porque tem poucos filmes brasileiros, a gente não consegue ver porque tem pouco. Sério? Então esse é um segundo mito do cinema brasileiro. Poucos filmes? Só para você ter uma ideia, no ano de 2018 a estimativa é que tenham sido lançados 185 filmes brasileiros. Ué, onde eles estão? Aí que é um problema. É muita produção, nós temos uma média de mais ou menos 100 a 120 filmes lançados todos os anos, o que está num excelente patamar internacional, mas que, por exemplo, neste mesmo ano de 2018, atraiu 300 mil espectadores, contra 12 milhões de espectadores para os cinemas estrangeiros. Então não é uma questão que não existem filmes brasileiros, é uma questão que não são assistidos e procurados. A velha questão do hábito que eu tanto insisto. Portanto, isso é um grande mito. Lembre-se, não é que não há filmes brasileiros, é que a procura é baixa em alguns momentos, e quando a procura é baixa, a oferta não se torna tão visível. Mas acredite, há muitos filmes, eles estão por aí esperando para você assistir. E o terceiro mito: leis de incentivo existem para ajudar esses artistas e não precisa. Ajuda obras que nem precisam de dinheiro do governo. Essa história a gente tem ouvido muito, especialmente nos últimos anos, especialmente com a atual administração lá em Brasília, e essa história é uma grande bravata, é uma bobagem. Leis de incentivo existem na maioria dos países do mundo inteiro, de formas diferentes, com as suas características de cada país, mas elas existem e são fundamentais. Quer ver uma razão? A razão é simples. A obra internacional, especialmente no cinema hollywoodiano, já entra vendido em grande parte dos países. Ou seja, você já ouve falar dessas obras, das grandes produções hollywoodianas, durante meses, e quando ela chega no Brasil ou chega em qualquer outro país do mundo aberto para o mercado americano, ela já tem naturais espectadores. Então, como você vai competir com espaço com essas obras? É muito difícil. Então, as leis de incentivo, elas servem para dar uma visibilidade, para dar um empurrão inicial
para produções dos seus países. E não só isso. As leis de incentivo existem porque o dinheiro do contribuinte também, para a área de cultura, serve para registro, preservação e difusão da memória e da cultura do seu próprio país. Vamos lembrar que incentivos governamentais existem até nos Estados Unidos, até na indústria cinematográfica americana, que é tida como independente ou autossuficiente. Não é, nem sempre foi. Nos registros de pesquisas e livros de história do cinema indicam que nos piores momentos de bilheteria do cinema americano, seja por alguma crise econômica, alguma questão internacional, o governo americano ajuda e dá um impulso na exportação das obras americanas. Sem falar que o governo americano apoiou veladamente uma instituição, a Motion Picture Association of America, que é uma instituição que teve escritórios e tem até hoje em várias capitais políticas do mundo, para ajudar a abrir o mercado destes países para as obras americanas. Então, se o cinema americano tem esse tipo de incentivo, as leis de incentivo se tornam ainda mais fundamentais para países como o Brasil. O quarto mito: filme brasileiro só é comédia ou filme de favela? Nós produzimos mais de 100 filmes por ano. Você viu todos esses filmes para dizer que a gente só faz filmes sobre favela e comédia? Claro que não. Então, o cinema brasileiro é altamente plural e diverso e não perde nada neste quesito para o cinema argentino. Nós temos uma boa produção de filmes religiosos, produção de filmes para adolescentes, poucos, mas também alguns filmes infantis, um mercado que ainda pode ser explorado ainda mais, e um novo e belíssimo nicho, os filmes de suspense e terror, que estão ganhando boa notoriedade e festivais internacionais. Ou seja, o que está faltando? Nada, basta prestigiar essas obras. E o quinto e último mito é: o cinema brasileiro é dominado pela Globo. Também outra bobagem. Aliás, a TV Globo, ela tão pouco investe financeiramente na produção de filmes, com exceções de filmes como A Grande Família e Os Normais, que são frutos direto dos seus produtos televisivos. A forma como a emissora entra via Globo Filmes é por uma troca em que ela entra como uma produtora e em troca o filme que ela escolhe também quais vão ter espaços publicitários, nem sempre totalmente gratuitos, no horário nobre da emissora. Espaços esses que todo mundo sabe são muito caros. Então existe uma troca, né? Então parte do marketing, da publicidade do filme já vai via emissora, a emissora mais vista no país. Além disso, a TV Globo não produz em massa cinema como faz com telenovelas. Neste quesito, existe uma coisa muito saudável, que é a aliança que a emissora faz com produtoras brasileiras, que é o que acontece nos Estados Unidos. Ou seja, você tem um monte de produtoras que estão desenvolvendo roteiros, entrando com leis de incentivo, formando equipes e que num determinado momento podem se associar à emissora mais importante do país e, portanto, para dar uma visibilidade maior, o que também não é garantia de sucesso para ninguém. É fato que muitas das maiores bilheterias brasileiras desde os anos 90, desde a chamada retomada, tem a Globo Filmes ali do lado, como Carandiru, Cidade de Deus, Central do Brasil e tantas outras obras, sem falar das adaptações literárias. Mas há também exemplos de filmes em que a Globo não teve essa dominação, ela não fez parte. Filmes como Os 10 Mandamentos, muitos outros filmes religiosos e até aqueles filmes do tal Edir Macedo, da Record, que foram campeões de bilheteria, quando nós sabemos muito bem que os ingressos foram comprados pela igreja e entregues e com salas vazias, né? Portanto, a Globo ela não é onipresente no cinema brasileiro, o que é um ponto muito saudável, mas ela tem uma participação nesta produção que merece visibilidade e merece prestígio, assim como as suas próprias telenovelas da emissora. Gostaram? Então, até a próxima!